Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e bem-vindos a todos que estão ouvindo o episódio número 150 do Bom Dia, Amigos. Uau! Hoje é sábado 27 de setembro e sou William McMasters. Saudações de Harare, Zimbábue. Sou Steven Tutani. Bom dia, irmão Steven. Bom dia, meu amigo. E obrigado por nos dar as boas-vindas esta manhã. Então, o episódio 150, hein? Meu Deus, é difícil de acreditar, não é? É maravilhoso, maravilhoso. Ainda mais maravilhoso é que um dia será o último episódio que faremos. Ah, mal posso esperar, meu amigo. Estou ansioso para deixar esta velha casa de pestilência e poder ter companheirismo pela eternidade. Amém. Todos nós estamos ansiosos por isso. E sei que o último domingo nos ajudou a nos preparar para partir ao fazer aquela pergunta muito pertinente e pessoal. Sua vida é digna do Evangelho? Uau, meu amigo, essa é uma pergunta séria e pessoal, como você disse. Ela vai bem ao seu âmago. E é uma pergunta que tem passado pela minha cabeça repetidamente nesta última semana. E, sabe, pensando nisso, somos muito privilegiados por termos recebido o maior evangelho de todos os tempos, onde os mistérios foram revelados e tudo foi unido de todas as eras e revelado à noiva. E sabe, é uma pergunta e tanto a se fazer a si mesmo. Sua vida é digna do evangelho? Uau! Isso mesmo. Uma coisa que gosto demais na mensagem é que, embora ela nos desafie dessa forma e coloque isso diante de nós, ele, na verdade, nos mostra como garantir que nossa vida seja digna do Evangelho. Sim. Como a mamãe águia te encontrando no terreiro, e então treinando e encorajando aquela guiazinha como sair dali. Amém. E foi assim que me senti na semana passada, sabe? O profeta nos dizendo como devemos ter um relacionamento pessoal com Deus e como, quando você nasce de novo, o Espírito dele entra em você e você dá frutos do Espírito. Não há mais mau gênio ou criando confusão, mas amor, alegria, paz e assim por diante. Amém. Também gostei muito quando ele disse que o Espírito Santo genuíno estará em harmonia com a palavra. E isso é uma coisa que mostra se você é cristão quando concorda plenamente com cada palavra de Deus. Amém. Isso foi maravilhoso, eu achei. Glória! Irmão, que a palavra nos dá tanto poder. É mesmo, realmente dá. Irmão Steven, a revelação e a confiança que temos nesta palavra estão crescendo cada vez mais a cada dia. Sem dúvida. É algo que não podemos explicar. Está simplesmente ancorado ali em nossos corações e nada pode tirar isso de nós. E sabe, foi realmente difícil o que o irmão Brana passou quando chegou ao fundo do poço, eu diria, perdendo o pai, enterrando-o enquanto as flores no túmulo de seu irmão ainda estavam frescas. Ele estava jejuando, orando, pregando um Deus de misericórdia, Deus de amor e orando pelos enfermos. Mas sua esposa e seu bebê estavam lá, morrendo, e ele não conseguia obter uma resposta de Deus e parecia que aquela cortina cairia e ele não falaria com ele de forma alguma e, uau, que situação difícil. E sabem como ele disse que se Deus não ia falar com ele, então é claro, lá vai Satanás e diz: apesar de tudo o que você fez por ele, é isso que ele faz por você. Que confronto e que provação, mas que vitória do outro lado, quando aquela âncora se manteve firme. Amém. Gosto muito como ele disse isso. Mas quando chegou no fundo, a ponto de todo o raciocínio se esgotar, então tratou-se daquela vida eterna, daquele novo nascimento. E se isso não estivesse lá, e se não estivesse, não teríamos nos conhecido como agora nos conhecemos. Esta igreja não estaria aqui assim, com milhares e milhões de pessoas em todo o mundo. Mas graças a Deus que estava lá. Uau! Estou tão feliz que estava ali. Eu também. Irmão, esses tempos de provação às vezes são difíceis. E como ele disse, todo filho que nasce de Deus tem que ser provado primeiro, castigado. Mas quando você nasce de novo, ele disse, há um pontinho do tamanho de uma unha que Deus injeta nele no sistema e ele cai em seu coração e se ancora ali. Então, Satanás o faz provar isso. E se isso não estiver lá, você está acabado. E pela graça dele, temos isso ancorado profundamente em nossos corações. Amém.
Sim, Satanás pode nos bater, nos golpear e se enfurecer conosco. Mas como dizia uma das cartas das águias se reunindo, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, não importa quais testes e provações Satanás tente colocar sobre nós, não importa quais doenças ou tristezas, estamos ancorados em sua palavra, e nossa bússola só pode apontar para a nossa estrela do norte, sua palavra, esta mensagem, nosso absoluto, e não temos nada a temer. amém. Gosto muito disso. Sabe, ao falar sobre a carta das águias se reunindo, tenho que mencionar isto aqui. A carta das águias se reunindo da semana passada foi especial. Oh, sim, Foi uma bênção e o amor que foi retratado para todos. E realmente tocou o coração. E gosto muito como disse que as cartas eram para a parte da noiva que sente que faz parte do tabernáculo Brana. e isso é verdade. E digo isso com respeito e sem desrespeitar ninguém que tenha um ponto de vista diferente ou uma orientação em sua vida, mas estou muito feliz que Deus tenha pensado em todos nós. Ele abriu um caminho para todo o seu povo, e o que é tão incrível é que temos livre arbítrio para escolher o que achamos melhor para nós mesmos e para nossa família. Isso mesmo. Acontece que estamos aqui onde Deus nos colocou e que Ele nos revelou isso, e o que sentimos que devemos fazer por nosso lar e nossa família, e simplesmente sentimos que devemos permanecer com essa voz acima de tudo. É a voz mais importante para mim e minha família. Ponto final. Amém. Isso mesmo, meu amigo. Eu simplesmente não vi um ministério com o currículo do irmão Brana. E estou feliz que seja uma opção para mim, para todos nós que gostaríamos de tê-la. Você sabe. Amém. É a promessa dele, a voz dele, o ministro com o poder da infalibilidade, Deus em carne humana, o pastor principal, o alimento armazenado, o maná sem osso nem semente, a coluna de fogo vindicada. Isso simplesmente continua e continua, e nós estamos simplesmente cavalgando nisso. Isso nos levará ao acampamento algum dia, e até esse dia eu realmente creio que esta é a oração que todos nós temos no coração. Amém. Ó Deus, deixa-me levantar ambas as mãos a Deus diante desta audiência. Permite-me viver assim. Permite esta palavra ser tão intensa que eu e esta palavra sejamos o mesmo. Permite que as minhas palavras sejam esta palavra. Permite que a meditação do meu coração, permite que Ele esteja em meu coração e minha mente. Ata os mandamentos dele ao pilar da minha inteligência. Ata-os ao pilar do meu coração. Permite que eu veja apenas Ele. Quando a tentação surgir, permite que eu veja Cristo. Quando as coisas derem errado, permite que eu veja apenas Ele. Quando eu me preparar e o inimigo tentar me irritar, permite que eu veja Jesus. O que Ele faria? Ele estava tanto na palavra que Ele e a palavra se tornaram um só. Note! Na semana passada, informamos sobre as enchentes devastadoras que afetaram o Paquistão. Hoje temos uma reportagem em áudio do irmão Shamun, representante da gravações A Voz de Deus do Paquistão, com as últimas notícias. Shalom to the bride of Christ. Shalom, I'm a brother noiva Shamun de Yaqub Cristo. from Voice of God. Sou o irmão Shamun Yaqub, da gravações A Voz de Deus do Paquistão. Gostaria de informá-los sobre a situação atual das enchentes no Paquistão. As fortes chuvas de monção e as enchentes resultaram em 932 mortes, 1.060 feridos e a destruição de mais de 8.238 casas. O governo do Punjab informa que as enchentes causaram pelo menos 97 mortes na província. Em Sindh, mais de 120 mil pessoas foram desalojadas. A PDMA destaca que mais de 4.200.000 pessoas, 1.058.000 animais e mais de 4.500 aldeias foram afetadas pelas enchentes devastadoras em todo o Punjab. O relato afirma que um total de 2.190 aldeias foram afetadas pelas enchentes no rio Chenab, 651 aldeias no rio Sutlej e 1.495 aldeias no rio Ravi,
O pastor crente na mensagem entrou em contato conosco, relatando que ele, sua família e 70 membros da igreja foram desalojados pelas enchentes e estão atualmente vivendo na estrada principal. Eles estão pedindo orações, alimentos, tendas e outros suprimentos essenciais, pois perderam tudo na enchente. Seus filhos choram por comida e leite sob o céu aberto, aguardando a mão de ajuda de Deus. Nossa equipe está em contato com os crentes afetados e orando por eles. Por favor, lembrem-se deles em suas orações. Deus os abençoe a todos. Obrigado, irmão Shamoun, por compartilhar esta informação conosco. Continuaremos mantendo os crentes em nossas orações. Saibam que a voz de Deus está presente no local e cuidando ativamente das necessidades das pessoas. Agradecemos muito o amor e a generosidade daqueles que perguntaram sobre como fazer doações. Mas neste momento, suas orações são o maior apoio que vocês podem oferecer. No final de junho, enquanto estávamos em nosso primeiro acampamento Stillwaters deste ano, algo notável estava acontecendo na Nicarágua. No primeiro dia do acampamento, o irmão Francisco Viramontes e o irmão Fernando Sanches, nosso representante da gravações A Voz de Deus do México, partiram em uma viagem monumental, não apenas para a Nicarágua, mas para toda a obra da gravações A Voz de Deus na América Latina. O que tornou isso tão significativo foi o fato da Nicarágua estar entre os últimos países da América Latina a receber o projeto dos tablets Ágapo. Esse marco é um poderoso testemunho do que Deus tem feito pelos crentes de língua espanhola em 19 países da América Latina. Durante anos, inúmeros esforços foram feitos para levar os tablets à Nicarágua. Obstáculos surgiram, portas se fecharam e contratempos se prolongaram por anos a fio. No entanto, a cada passo, Deus abriu totalmente outra porta, sempre no momento certo. Agora, finalmente havia chegado a hora e a época para essas sementes predestinadas receberem seu presente de amor. Essa foi muito mais que simplesmente outra distribuição. Foi o cumprimento de anos de oração e perseverança. Verdadeiramente, seu tempo é sempre perfeito. Não há como descrever totalmente o esforço necessário para coordenar o processo de levar os tablets ao país. Simplesmente dizer que os tablets chegaram não reflete as inúmeras horas de trabalho, oração, desafios e determinação envolvidos. Mas quando esses tablets finalmente chegaram às mãos de sua noiva, todas as provações e dificuldades desapareceram, substituídas pela alegria em ação de graças. O propósito central desta viagem era treinar o nosso novo distribuidor da gravações, A Voz de Deus, da Nicarágua, o irmão Kelvin Campuzano. Ele recebeu instruções intensivas sobre o projeto dos tablets Ágapo, incluindo listas de e-mails, atribuições e mais. Foi essencialmente um curso intensivo sobre tudo relacionado ao Ágapo e, como diz o ditado, foi como uma enxurrada de informações. Mas nosso irmão rapidamente aceitou o desafio, já tendo trabalhado nos bastidores por meses para ajudar a trazer a remessa inicial de 1000 tablets. Ele estava bem preparado para a tarefa. Com a ajuda de 6 jovens irmãos e irmãs, o irmão Kelvin conseguiu prover cerca de 600 tablets para a primeira distribuição nas áreas rurais. Foi uma quantidade enorme de trabalho, mas com a chegada dos irmãos do México, uma equipe forte finalmente estava pronta para lançar este projeto. Ao longo de 2 semanas, a equipe atravessou o interior da Nicarágua, viajando por rodovias e estradas secundárias. Eles realizaram 11 reuniões e cultos especiais, muitas vezes reunindo várias igrejas. No total, 491 tablets foram distribuídos a preciosos crentes, cujas vidas foram profundamente impactadas por este presente. Aqui está o irmão Francisco Viramontes, enquanto eles encerravam uma das paradas desta viagem. God bless you, brothers.
Deus os abençoe, irmãos. Estamos concluindo a distribuição do tablet Ágapo em Wiwili, de Nueva Segóvia, Nicarágua. É incrível como o Senhor sempre tem o momento e a palavra para este dia. Ouvimos a mensagem, a voz do sinal, e recebemos completamente a obra e a promessa de Deus para este dia em que vivemos. Então, Deus abençoe a todos vocês e é muito difícil para dizermos até nos encontrarmos novamente. Os irmãos e irmãs, as pessoas presentes estão gostando disso. Deus os abençoe. O que começou como uma jornada longa e difícil agora se tornou uma história de vitória e graça. Mais um testemunho do tempo perfeito de Deus e de sua provisão fiel para sua noiva. Pedimos que mantenham o irmão Kelvin em oração, pois ele partirá na segunda-feira para a segunda parte desta viagem de distribuição, em que planeja visitar 7 locais e distribuir 376 tablets. Estamos ansiosos para trazer a vocês uma nova informação desta jornada muito em breve. Passando da América Latina para a África Austral. Nosso irmão Likufa, representante da gravações A Voz de Deus de Moçambique, e seu irmão fizeram recentemente uma visita especial à cidade de Mahenge, na província de Sofala, em Moçambique. Foi a apenas 60 quilômetros a noroeste deste local que o profeta de Deus, o mensageiro da 7ª era da igreja, fez uma visita muito especial a Moçambique em uma viagem de caça no Parque Nacional da Gorongosa, em 1951. Recentemente, lá nas selvas, a 480 milhas da civilização mais próxima, uma cidadezinha de cerca de 13 mil pessoas de Beira, em Moçambique, encontramos nativos que nem sequer nunca viram uma pessoa branca. Encontrei uma moça nativa, ela estava sem roupa. Qualquer um deles dificilmente usa roupa. E ela estava sentada numa árvore. E eu estava seguindo o rastro de um leão e ouvi algo como um ser humano gritando. Esta moça nativa sentada lá em cima, de olhos arregalados, segurando um bebê. E do que ela estava com medo, essa é a única proteção, é subir numa árvore de um leão, leopardo ou algo assim, ou algum animal. E ela me viu e ouviu dizer que era um ser humano. Mas quando olhou e viu uma pessoa branca, ela nunca tinha visto uma na vida. Vejam, e ela estava morrendo de medo. Estão vendo? Mas quando encontramos aquelas pessoas, mesmo naquela condição primitiva lá, elas mesmo assim estavam adorando. Antes de atrairmos o leão, eles despejaram um pouco de farinha branca de milho. É isso que eles comem. Numa pequena folha, e bateram palmas e invocaram o espírito de algo grande que não sabiam onde, como um santo padroeiro ou algo assim para um católico, para protegê-los, para que não fossem mortos durante o tempo da investida deste leão. Uau! Eu queria que ele continuasse. Eu também. Ninguém consegue descrever um cenário como o irmão Brana. Ele simplesmente o coloca lá. Isso é incrível. Bom, 75 anos depois, de 1951 até hoje, agora há milhares desses nativos de quem o irmão Brana falou que não têm mais medo desse homem branco da América. Mas eles reverenciaram a mensagem que ele trouxe ao seu povo e vivem dela dia após dia. E aqui está o relato do irmão Lee mostrando exatamente isso. Tenho o prazer de informar que acabamos de concluir uma pequena distribuição no local de Mahenge, localizado na província de Sofala, onde o profeta foi caçar quando visitou Moçambique. Em 1951, a Gorongosa abrangia uma área muito maior do que agora. E o local onde o irmão Brana entrou no país, em Beira, ficava bem na área do Parque Nacional. Traz um sentimento de humildade pensar que o profeta visitou nosso país uma vez e, embora tenha sido para uma viagem de caça, sua presença e sua voz ainda podem ser sentidas e ouvidas e ressoam entre os crentes de Moçambique. Foi notável aqui em Mahenge ver irmãos e irmãs que ainda se apegam à única voz verdadeira nesta região. No nosso primeiro dia,
Distribuímos 108 tablets a famílias representando 5 igrejas. O evento de distribuição foi muito bem sucedido, pois muitas dessas famílias tinham acesso muito limitado à mensagem. Foi muito encorajador ver que muitos deles estão constantemente conectados ao Tabernáculo Brana e apertando o play. Isso reforça nossa crença de que a mensagem está nutrindo uma comunidade dedicada de crentes em uma região onde o irmão Brana já esteve. Somos gratos pela oportunidade de fornecer esse recurso a eles depois de tanto tempo. No dia seguinte, viajamos 180 quilômetros para dentro da selva de Maringue, até um local conhecido como Chatala, onde entregamos com êxito tablets para mais 12 famílias. Embora o acesso ao local fosse um pouco desafiador, conseguimos chegar aos destinatários pela graça de Deus. A viagem levou 4 dias para ser concluída. No total, distribuímos 120 tablets. Essa experiência foi profundamente gratificante e nos lembrou da importância desse trabalho. Nossa missão está longe de estar concluída. Ainda há muitas igrejas nas montanhas circundantes de Gorongosa que planejamos atender. Assim que nossa próxima remessa de tablets chegar, para que elas também possam receber o presente de amor da voz de Deus para elas. Obrigado pelo seu apoio e que Deus os abençoe. Irmão lhe informando. Passando para o Sudeste Asiático, queremos compartilhar um relato especial do irmão Peter Hui, tradutor em tempo integral e responsável pelas gravações A Voz de Deus do Vietnã, juntamente com sua esposa, a irmã Jasmine, que o auxilia no trabalho de tradução. Servindo fielmente neste país comunista, eles continuam a divulgar a mensagem, apesar dos muitos desafios. Devido à segurança rigorosa em certas regiões, eles muitas vezes precisam encontrar maneiras muito criativas de colocar a palavra nas mãos das pessoas. Nesta viagem, o Senhor os levou a uma região muito remota e subdesenvolvida da província ocidental de Quang Nam, onde os povos tribais vivem de maneira simples e intocada, muito semelhante às selvas da África. Aqui está o relato deles. Este mês, dedicamos nosso tempo a alcançar novas regiões no extremo oeste da província de Quang Nam, que agora pertence à cidade de Da Nang. Embora seja chamada de cidade e tecnicamente esteja dentro dos mesmos limites da cidade, a viagem até lá é extremamente difícil. São necessárias cerca de 7 horas de carro para percorrer apenas 220 quilômetros, e os povos tribais ainda vivem de maneira muito primitiva e intocada, semelhante às tribos da floresta amazônica. A única maneira de visitarmos sem chamar muita atenção das autoridades é fazendo trabalho de caridade para as crianças. Desta vez, levamos muitos suprimentos para cozinhar, roupas e material de estudo para as crianças. Também oferecemos cortes de cabelo gratuitos para as pessoas de lá. Ao mesmo tempo, demos a eles cartões SD contendo as gravações da mensagem. Conseguimos construir relacionamentos com algumas pessoas importantes e as direcionamos para o site themessage.com. Algumas delas ficaram muito interessadas, pois nunca tinham ouvido falar dessas coisas antes e nos pediram para voltar. Como a região fica perto da fronteira, o nível de segurança é muito rigoroso e pregar abertamente é perigoso. É por isso que as gravações da mensagem desempenham um papel tão importante. Elas nos permitem compartilhar a palavra sem fronteiras. Ainda assim, é importante que continuemos voltando para fortalecer o relacionamento. Por favor, orem por nós, à medida que encontramos cada vez mais pessoas e compartilhamos a mensagem com todas as tribos do Vietnã. Essa é a minha visão. Deus os abençoe. Irmão Peter Hui. E, por fim, absolutamente nada acontece por acaso aos crentes. Há sempre uma roda no meio da roda, à medida que as engrenagens da vida continuam a girar.
levando os crentes exatamente para onde Deus quer que eles estejam. Esta irmã da África Oriental pensava que foram os desafios financeiros que a levaram para um local diferente. Mas Deus tinha um plano espetacular em ação para levá-la à luz. Aqui está o testemunho dela. Durante os meus primeiros anos, vivi com os meus pais numa família muito unida, onde a fé desempenhava um papel significativo na nossa vida cotidiana. No entanto, à medida que fui crescendo, os desafios financeiros me levaram a me mudar para a cidade da minha irmã. Esta transição marcou um momento crucial na minha jornada espiritual. A nossa família faz parte de uma assembleia conhecida como a IC, uma congregação cristã protestante. Ao chegar à cidade da minha irmã, encontrei um estilo de adoração muito diferente, que era desconhecido para mim. Uma das diferenças mais notáveis eram os cultos de fita. Esses cultos envolviam a reprodução de gravações de sermões, o que despertou minha curiosidade e levantou muitas questões em minha mente. Minha irmã, compreendendo meu interesse, costumava deixar mensagens para eu ouvir sempre que saía para trabalhar todos os dias. Essas gravações despertaram meu desejo de ouvir esses sermões todos os dias. Aos domingos, fazíamos questão de nos reunir e ouvir a fita das águias se reunindo, com crentes de todo o mundo. Muitas vezes, depois de ouvir, eu vinha preparada com uma lista de perguntas para conversar com minha irmã. No entanto, muitas vezes descobria que minhas perguntas eram todas respondidas por meio de outros sermões pregados pelo irmão Brana. Essas mensagens ressoavam profundamente em mim, proporcionando clareza às Escrituras. Com o passar do tempo, Deus abriu minha mente para essa mensagem à medida que ela se aprofundava. Comecei a discernir o profundo significado do batismo, particularmente à luz dos ensinamentos das Escrituras de Malaquias 4. Quanto mais eu aprendia sobre a mensagem, mais me sentia compelida a buscar a orientação dos irmãos envolvidos com as águias se reunindo. Por fim, tomei a importante decisão de ser batizada. Abracei plenamente a mensagem que conquistou meu coração e minha mente, pregada por Malaquias 4. Deus os abençoe. Sua irmã de Arusha. Uau! Que testemunho! Isso só mostra que, se a semente está lá e a água da palavra cai sobre ela, ela tem que brotar. Sim, com certeza. E sabe, uma coisa que realmente esse testemunho me abençoou foi que não foi complicado ou ela não precisou ser convencida ou pressionada nisso. Ela apenas recebeu a palavra e o Senhor fez a obra. Sim, irmão, é simples assim. É mesmo. Bom, irmão Steven, acho que este é um bom momento para encerrar o episódio de hoje. Estaremos atentos às atualizações durante a semana no site brana.org, nos canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. Se Deus quiser, esperamos nos reunir novamente amanhã, em torno da mesa. E até a próxima. Que Deus abençoe a todos e Shalom. Shalom.